E agora, quando eu tiro o óculos, fica embaçado, eu não ficava, tipo... Boa tarde, galera. Todo mundo me ouve bem? Como é que vocês estão? Sim. Quanto tempo, hein? De boa, e você? É, bom demais, gente, né? Ontem nós nos vimos e hoje estamos de volta aqui. Eu vim substituir a professora Beatriz. A professora Beatriz está um pouquinho mal da... Não sei se é rinite. Não. Eita, meu Deus, alguém está sendo atacado aqui. Isso acontece nas melhores aulas lá ao vivo, tá? Então vamos lá, galera. Então hoje a gente vai dar sequência no nada mais nada menos do que Max Weber. A gente vai tentar entrar por esse autor importante da sociologia. Na aula passada nós vimos o Émile Durkheim e hoje a gente vai começar, na verdade, a falar um pouquinho sobre Max Weber. Por que eu sempre aproveito essas aulas que me dão ali de oposição e aula vaga? Né? Primeiro porque, né, o conteúdo de filosofia e sociologia ele é vasto, ele é denso. E eu não quero ficar com correria, o que eu quero é ter uma qualidade de aula boa, então quando surge uma aula vaga ali e acolá, eu pego mesmo, sabe? Eu vou mesmo de voadora na aula, com café e tudo, né? Com café e tudo. Porque eu sei que o conteúdo de história, de filosofia e sociologia é muito vasto, por isso que eu aproveito essas situações, né? Já substituí o Bruno, agora estou substituindo a professora Beatriz, nós temos aula até às 18 horas, ok? Deixa eu compartilhar o nosso material que a gente deu sequência ontem, né? Então, galera, ontem nós tratamos de um dos mais importantes pensadores, sociólogos, o cara que fez da sociologia uma ciência, o cara que criou um método de pesquisa sociológica, o cara que é o pai da sociologia moderna, o primeiro professor de sociologia, o Émile Durkheim, e a sua contribuição com o fato social, com aqueles conceitos de instituição social, consciência coletiva, anomia social, né, coercitividade, exterioridade, generalidade, tudo isso a gente viu ontem, né? E hoje nós vamos dar uma atenção especial nesse cara aqui, ó, a sociologia compreensiva do Max Weber. Importante, galera, né? Às vezes o aluno fala assim, professor, que feio, você está falando errado o nome dele. Não é? Mas não é não, gente. É porque, dependendo do país, a pronúncia vai mudar. Tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas John, né, lá nos Estados Unidos, John, né, na Inglaterra, é João. Né? Então, dependendo do país, a pronúncia realmente, né, ela muda. Né? Richter, na Inglaterra, é Ricardo no Brasil, curiosamente. Né? Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você for para a Alemanha, Max Weber, lá é chamado de Max Weber. Se você for para um país de língua inglesa, colonizado pelos saxões, provavelmente você vai ouvir Max Weber. E se você vir para o Brasil, exemplo de país de língua latina, você vai ouvir Max Weber. Eu gosto mais da pronúncia Weber, por isso, né, pronúncia inglesa. Por isso que eu uso Max Weber, tudo bem? Mas não está errado, não. Você pode tanto dizer Max Weber, Max Weber, quanto Max Weber, né? Sem problema nenhum. Aí vai dar a levante, fique à vontade, tudo bem? E quem é esse cara? Ele é simplesmente um grande nome da sociologia, ele é um nome de peso da sociologia, nasceu em 1864, na Alemanha, ele é considerado um dos autores mais importantes e influentes na sociologia. Principalmente por quê? Porque os trabalhos de Max Weber, eles foram muito diversos, eles trabalharam pensamento político, trabalharam direito, trabalharam história, economia, tudo relacionado à sociedade. Então, ele é um cara muito diversificado. Ele é um cara que ampliou o leque da sociologia para a área do direito, para a área da história, para a área da sociologia, etc, etc. Então, é um cara diferenciado mesmo, tá? E ao contrário de tentar explicar o funcionamento da sociedade, que foi o que tentou fazer o Émile Durkheim com a sociologia funcionalista, o Max Weber ele tentou, antes de explicar, ele tentou compreender a sociedade. Por isso que a sociologia de Max Weber é chamada de sociologia compreensiva.
do Emile Durkheim, sociologia funcionalista. Do Max Weber, sociologia compreensiva. Tudo bem? E o Weber tentou compreender o funcionamento da sociedade, tentou compreender as mudanças sociais que se desenvolviam nas sociedades em um mundo pós-Revolução Industrial e um mundo pós-Revolução Francesa. Tá? E outra diferença importante entre Max Weber e Emile Durkheim é que, enquanto Emile Durkheim optou por uma abordagem quantitativa, a quantidade de fatos sociais, que vai dizer que se o fato social é normal ou se ele é patológico, né? Ou seja, o Emile Durkheim buscou a quantidade. O Max Weber partiu para uma abordagem qualitativa, ele estava preocupado com a qualidade das ações sociais dos indivíduos. E aí, para você que gosta aí sempre de fazer uma comparação entre os dois autores, né? Então, o Emile Durkheim, a sociologia dele é uma sociologia funcionalista, porque ele busca entender o funcionamento, ele busca explicar o funcionamento da sociedade. Enquanto o Max Weber é uma sociologia compreensiva, porque ele busca compreender a sociedade antes de tentar explicar. Tudo bem? A abordagem de Emile Durkheim é uma abordagem quantitativa. Ele está preocupado com a quantidade de fatos sociais. Enquanto a abordagem de Max Weber, abordagem qualitativa. Ele está preocupado com a qualidade das ações sociais dos indivíduos, é quantitativo, ok? Então, resumidamente, a gente pode diferenciar esses dois importantes autores, sabe? Nesses 3 quesitos aqui, nesses 4 quesitos aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Deixa eu voltar aqui de novo, aqui, centralizar, né? Sociologia funcionalista, sociologia compreensiva, abordagem quantitativa, abordagem qualitativa. Bem, são maneiras diferentes de tentar compreender e estudar a sociedade. Tudo bem até aí, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida nessa comparação entre os dois autores? Tudo ok, legal então. Esse trecho aqui é muito legal, o trecho de Max Weber, tá? Por mais que a vida tenha um sentido, só conhece o combate eterno que os deuses travam entre si, ou evitando a metáfora, só conhece a incompatibilidade dos pontos de vistas últimos possíveis, a impossibilidade de regular os seus conflitos e, portanto, a necessidade de decidir a favor de um ou de outro, né? Que é aquela velha ideia de que o mundo ele é feito de opiniões diversificadas, né? A sua opinião não é a mesma que a minha, e aí nós temos que coexistir em um mundo de opiniões de diversidades, né? E aí um dos conceitos mais importantes que o Max Weber traz para nós, é o conceito de modernidade, tudo bem? Então, o que é esse conceito de modernidade, professor? Segundo o Max Weber, a modernidade é um resultado, é uma consequência de 2 importantes revoluções. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, o que é ser moderno hoje? Né? A gente pode fazer essa pergunta, né? O que é ser moderno? Ah, professor, ser moderno é usar a roupa da moda, é ter acesso à tecnologia de última geração, né? Estar antenado com o mundo. Isso é ser moderno? Não necessariamente. Modernidade é mais um conjunto de ideias filosóficas do que bens físicos ou materiais ou ideais, entende? É mais um conjunto de ideias filosóficas. Então, quando a gente fala em modernidade, implica em questões materiais, sim, você ter um celular de última geração, saber operar uma plataforma digital, saber operar, ler e interpretar um manual de instruções de uma máquina, por exemplo, de lavar, isso te coloca aí no mundo moderno, te coloca na modernidade. Agora, não é só isso. Modernidade também é modo de pensar, é modo de agir, é modo de sentir o mundo em que vivemos. Então, nesse mundo moderno, né, nesse mundo pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Industrial, e essas 2 pinturas nos ajudam a entender isso, né, a pintura de William Bell Scott, Ferro e Aço, que é essa pintura que vocês estão vendo aqui, e a outra pintura de Fernand Victor Eugène Delacroix, A Liberdade Guia o Povo, A Liberté Guide le Peuple, né, em francês, A Liberdade Guia o Povo. Essas 2 imagens são os 2 retratos de 2 importantes revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá? Professor, o que a Revolução Francesa contribuiu?
Primeiro, a Revolução Francesa foi uma revolução liberal, burguesa, em oposição ao antigo regime, o absolutismo monárquico. A Revolução Francesa permitiu a ascensão política da classe burguesa, ao derrubar o rei Luís XVI, ao guilhotinar o rei Luís XVI, né? Significou o fim daquela sociedade estamental, do Estado absolutista, do poder absoluto dos reis, e o mundo passou a ser guiado, o mundo passou a viver um sonho de mais liberdade. Um sonho de liberdade política, com monarquias constitucionais ou com repúblicas, com uma maior participação política. Resumidamente, né, a burguesia chegou ao poder após a Revolução Francesa. Então, a gente pode destacar aqui que a Revolução Francesa, ela trouxe a possibilidade, né, de maior liberdade política, não só trouxe a possibilidade de uma maior liberdade política, como maior participação política. Também nós temos aqui participação política, uma maior participação política das pessoas. E a burguesia chega ao poder. Eu tenho a ascensão da burguesia. Porque antes, quem é que governava, professor? Era a nobreza. Antes, quem governava uma nação era o rei. Agora não. A burguesia, graças a essa importante revolução, que foi a Revolução Francesa, ela ascende socialmente. Ela derruba aquilo que era o antigo regime e ascende politicamente, socialmente. Só lembrando, essa ideia de liberdade política é uma ideia que foi cultivada lá pelos iluministas, né? Livre mercado, livre concorrência, liberdade intelectual, liberdade religiosa, liberdade política, né? As ideias liberais vão bombar o século XVIII e vão conjecturar esse momento importante, que é o momento da Revolução Francesa. Então, graças à Revolução Francesa, eu tenho um mundo com mais liberdade política, um mundo com mais participação política, um mundo que permitiu a ascensão política da classe social chamada de burguesia só no filé. Também um mundo de mais liberdade econômica, tá? É um mundo também de uma maior liberdade econômica, ok? Talvez o passado foi marcado, é bem verdade, né, por aquela ideia do mercantilismo, né? A ideia de que o Estado intervém na economia. Já a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, a partir das ideias liberais, parte-se do princípio do laissez-faire. O que é o laissez-faire, professor? O livre mercado, o livre concorrência, a livre iniciativa, o livre comércio, as 4 grandes liberdades do liberalismo, né? Além de liberdade econômica, nós temos mais liberdade social, com as conquistas dos direitos civis. Aquilo que antes eram direitos naturais, agora estavam garantidos nas leis em forma de direitos civis. Então, eu tenho aqui a garantia de direitos civis, que é um passo importante, tá? Professor, me dá um exemplo de direito civil, direito à liberdade. Então, direito civil, todos nós temos esse direito garantido na Constituição. O direito à igualdade de todos perante a lei é um direito civil. O direito à vida é um direito civil. O direito à fraternidade é um direito civil. Aquilo que antes era um direito natural do homem passou a se tornar um direito civil, dever do Estado, direito do povo. Dever do Estado, direito do povo. Entende isso? E aí, galera, né, esse direito civil foi então acompanhado por mais liberdade política, liberdade econômica, a igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade privada. E repito, o mundo nunca mais foi o mesmo depois da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa mudou o mundo. A Revolução Francesa alterou a maneira como as pessoas se relacionavam politicamente, socialmente. E isso vai ter um impacto nas sociedades, trazendo o que Max Weber vai chamar de modernidade. E a outra importante revolução é, nada mais nada menos do que a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial também, igualmente, será muito importante para a história humana. Ela trará consequências positivas e negativas para a sociedade. Dentre essas consequências, né, que marcaram, né, que foi uma marca dessa Revolução Industrial, é uma passagem, né, ela marcou a passagem da manufatura para a maquinofatura. É uma transformação nos meios produtivos, o que permitiu o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, tem o desenvolvimento do capitalismo industrial. Ou seja, uma nova forma de se fazer e pensar o capitalismo foi desenvolvida a partir da Revolução Industrial.
Antes, o mundo vivia aquele capitalismo mercantil ou comercial, que alguns autores gostam de chamar de pré-capitalismo, né? Entre o século XV até o século XVIII. A gente vivia uma fase do pré-capitalismo. Depois da Revolução Industrial, o mundo entrou em direção a um novo sistema, o capitalismo industrial. E, claro, a Revolução Industrial, né, e o capitalismo industrial vão mudar a história humana para sempre, né? O desenvolvimento da indústria vai trazer tanto consequências positivas quanto negativas para a sociedade. A gente já debateu sobre isso, né? Desenvolvimento de novas tecnologias, ao mesmo tempo que novas tecnologias se desenvolvem, o homem é substituído pela máquina, o desemprego, aumenta a produtividade, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, aumenta a demanda por recursos naturais, a maior geração de riqueza, de produção, né, gerando riqueza, isso é muito legal, só que essa riqueza não é para todos, ela fica concentrada nas mãos de uma classe social, que é a burguesia. Então, eu tenho o enriquecimento da burguesia, que ao mesmo tempo explora a classe proletária, a classe trabalhadora. Ou seja, a Revolução Industrial também, assim como a Revolução Francesa, trará consequências para a sociedade. Consequências positivas e consequências negativas. E, consequentemente, esse mundo pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, será chamado por Max Weber de modernidade. E aí essa ideia de que o mundo moderno é moderno por quê? Porque duas importantes revoluções estão transformando o mundo. Tudo bem até aí, galera? Vamos lá. Professor, Pode falar. na Revolução Francesa, então, os burgueses seriam comerciantes, pode ser entre eles ricos e pobres, e na Revolução Industrial o burguês pode ser só o rico. Então, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, perdão, a burguesia ainda era aquela burguesia comerciante. E aí, lá na França, por exemplo, a burguesia se dividia em alta burguesia e pequena burguesia. A alta burguesia que fazia comércio internacional, tinha monopólios que eram concedidos pelo próprio rei da França, enquanto a pequena burguesia são comerciantes locais, de pequenas cidades, etc. Agora, depois da Revolução Industrial, aquele burguês que antes era só um comerciante, ele não vai ser só um comerciante, ele vai ser um dono de uma indústria. Então, a burguesia, a própria palavra burguesia, né, ela vem do latim burgo. Burgo eram as antigas cidades muradas, na Idade Média, em que os judeus faziam comércio. Elas eram muradas para servir de proteção, e esses judeus faziam comércio dentro dos burgos. Os comerciantes que comercializavam nos burgos eram chamados de burgueses. E aí, esse nome colou, essa palavra colou, e essa classe social, que antes era comerciante, e depois da Revolução Industrial e Revolução Francesa, se tornaram, né, grandes industriais, né, então os donos das fábricas, os donos das indústrias, agora passam a ser a burguesia. Né? Então, basicamente, resumidamente, a gente não precisa necessariamente dividir a burguesia entre pequena e baixa. Burguesia é uma identidade antes como comerciante, depois como industrial, tudo bem? A gente faz uma divisão de riqueza, talvez, né? De classes sociais hoje no mundo que vivemos, né? Mas, enfim, tudo bem? Professor, Pode falar. você pode dizer novamente o que é a modernidade? Vamos lá. A modernidade é mais um estado filosófico, é muito mais do que um modo de pensar, agir, sentir, se vestir, né, de se comportar, entende? Não sei se você já ouviu a expressão, nossa, como você está moderninho, né, ou como você está moderninha. Aí a pessoa está vestida ou tem a última, né, o último celular da moda, entende? Não é só isso, não é dominar tecnologia que faz de você alguém moderno. Não é só porque você tem um celular de última geração que você é alguém moderno, porque se você se veste bem porque você é moderno. Modernidade é um conjunto de ideias filosóficas. Modernidade é também, né, um modo de pensar, agir, sentir frente ao mundo. E essa modernidade, segundo Max Weber, surgiu a partir de quando, professor? A partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então, o mundo que vinha antes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial é o mundo da Idade Média. E depois da Idade Média, depois da Revolução Francesa, nós temos a modernidade. Então, a modernidade foi marcada por essas duas importantes revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Tudo bem? Ok. E perguntas, galera? Vamos lá. Beleza? Então, esse conceito é importante. E aí, galera, olha que interessante isso. Qualquer tema que venha cair em sua redação,
que venha do século XVIII para cá em diante, você pode aplicar o conceito de modernidade. Por exemplo, cai aí avanços tecnológicos. A partir de uma análise de Max Weber, em que o mundo moderno se constituiu a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, em que a Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos que são percebidos e sentidos até os dias de hoje. Olha que massa isso. Você busca o conceito de modernidade para contextualizar o tema da sua redação. Cai uma temática como meio ambiente, né? Você pode destacar, a partir da sociologia compreensiva de Max Weber e de seu conceito de modernidade, a qual ele marca, delimita dois importantes acontecimentos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, sendo que a Revolução Industrial, dentre as suas questões, né, das suas consequências negativas, tiveram impactos decisivos no meio natural, no meio ambiente. Ou seja, você está trilhando o caminho interpretativo que o Max Weber usa para analisar e estudar a sociedade a partir dessa ideia de modernidade. Então, modernidade é um período da história? É um período da história. Modernidade é um pensamento filosófico? É um pensamento filosófico. Modernidade é um modo de agir, pensar e sentir? É um modo de pensar e sentir. É um modo de se vestir? É, por que não? Mas o que marcou, quais são os dois acontecimentos que marcaram essa modernidade? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Tudo bem, galera? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat. De boa, tranquilo, legal, então. Vamos lá, então. E um outro conceito que vem junto com essa ideia de modernidade é o conceito de desencantamento pelo mundo, tá? Que já caiu várias vezes no Enem, tá, galera? Esse conceito é muito requisitado no Enem, tá? E repito, essas duas importantes revoluções foram pautadas por um pensamento racional, por um pensamento mais crítico, um ser humano mais crítico, por avanços na tecnologia, por avanço na industrialização. E todas essas transformações, o Max Weber vai explicar, levou a humanidade a um processo de desencantamento pelo mundo, para uma maior racionalização do homem. O homem se tornou mais racional frente ao mundo. A razão se tornou o fio condutor das ações humanas. Como é que era antes da modernidade? Era Deus o fio condutor de tudo. Era a religião que guiava o homem, era o pensamento religioso que doutrinava, e o homem pensava, agia, pensava como pensava, porque tinha ali um fio condutor que era a religiosidade. Só que depois da modernidade, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, o homem gradativamente foi abandonando as formas místicas, religiosas e espirituais de explicar o mundo. E esse processo de desencantamento pelo mundo é justamente o declínio das formas mágicas, místicas e religiosas de explicar o mundo. Então, como conceito, o que é o desencantamento pelo mundo? É o declínio das formas mágicas, religiosas e mitológicas de explicar o mundo. É o homem caminhando em direção a um espírito mais racional, é um processo de racionalização, é isso que o segundo, né, o Max Weber ele destaca, onde o homem ele passa a ser guiado pelo pensamento racional, pela ciência. Então eu tenho aqui um homem guiado pela razão e pela ciência, com uma profunda crença na industrialização, uma profunda crença na industrialização. A industrialização, mais uma vez, como, né, uma ferramenta para levar a humanidade a algum lugar melhor, tudo bem? E aí, repito, nós devemos duvidar disso. Será mesmo que a industrialização, todo o avanço tecnológico nos levou a esse processo de desencantamento pelo mundo? Aí eu posso perguntar para vocês, século XXI, o homem de fato abandonou as religiões? As religiões de fato foram deixadas de lado? Ocorreu verdadeiramente esse processo de desencantamento pelo mundo? Entende? Será que isso realmente aconteceu? Né? Por exemplo, né, esse processo de desencantamento pelo mundo, ele é marcado
pelo que o Durkheim chama dessas formas místicas e religiosas de explicar o mundo. Na Idade Média, por exemplo, no mundo medieval, a sociedade era ordenada e explicada pela religião. O bispo Aldebaran de Laon, ele ordenava a sociedade entre os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. E por que era assim, professor? Porque Deus quis, ponto final. Ah, mas por que choveu? Deus que quis. Por que ventou? Deus que quis. Entende? Por que morreu? Deus que quis, né? Era tudo fruto da vontade de Deus. No passado, tudo, então, era explicado pelos atributos sobrenaturais. Choveu Deus que quis, ventou Deus que quis, fez sol Deus que quis, morreu Deus que quis, está vivo graças a Deus, né? Era mais ou menos isso. Depois da modernidade, o homem busca agora explicações racionais. E o mais importante, galera, o Weber, ele sabia que a ciência não poderia ocupar completamente o espaço religioso, ao conceder, principalmente para tentar conceder um sentido para o mundo. Porque nem tudo a ciência consegue explicar. E aí a religião surge para tentar explicar. As religiões têm um papel importante, galera. Nesse mundo de caos, de pandemia que a gente está vivendo, as religiões, elas são um alento, elas oferecem esperança, elas oferecem segurança para os homens menos afortunados e os mais afortunados também. E o que seria esse processo de desencantamento pelo mundo? Que pode ser definido como esse abandono dessas formas mágicas, místicas e religiosas de explicar o mundo. Ela marca esse processo de racionalização do homem, em que o homem se tornou mais racional frente ao mundo, em que a razão se tornou o fio condutor das ações humanas. E aqui a gente pode perguntar, né? Será mesmo que vivemos nesse processo de racionalização e de abandono das formas mágicas, espirituais e religiosas? Ou pelo contrário, como nunca na história humana, o homem está abraçando ainda mais as religiões, né? E aí vamos pegar um exemplo. Na primeira metade do século XX, o mundo viveu os horrores da Primeira Guerra. E também, logo em seguida, da Segunda Guerra e dos campos de concentração nazistas, Hiroshima, Nagasaki. Ou seja, o século XX foi um século tremendo, né? E o que se viu, na verdade, foi um processo de reencantamento pelo mundo, em torno da busca pela espiritualidade. Afinal de contas, a ciência mostrou-se incapaz de salvar a humanidade, incapaz de levar a humanidade a algo melhor. Primeira Guerra Mundial, 25 milhões de vidas humanas. Segunda Guerra Mundial, 75 milhões. Né? Só a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra, foi 2,2 milhões de vidas humanas. A batalha mais sangrenta da história humana. Hiroshima e Nagasaki, 300 mil pessoas assim, ó, com um estalar de dedos. Os campos de concentração nazistas, 6 milhões de judeus. Ou seja, a razão, a ciência, a tecnologia se mostraram incapazes de salvar vidas. Pelo contrário, elas se mostraram com um potencial dramático, monstruoso, para tirar vidas. E aí, depois da Segunda Guerra, e principalmente hoje, em um cenário de pandemia, né, as pessoas elas buscam alento aonde? Nas religiões. Então, a ciência hoje está tendo uma oportunidade, que é voltar à posição número 1. A ciência hoje está tendo a oportunidade, no momento de pandemia, de mostrar serviço, trabalho, de salvar vidas. Mas as religiões também têm o seu papel, porque elas oferecem um aforto, um conforto, elas oferecem ali um alento frente àquela pessoa que perdeu o ente querido, que está sofrendo, e etc, etc. Né? Então, em um cenário de pandemia, né, e é interessante isso, porque nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum califa, nenhum rabino, nenhum guru, ninguém, nenhuma cartomante, ninguém previu o coronavírus. Nenhuma religião sabe o que fazer, a não ser rezar, orar, né, para que Deus faça tudo possível para que tudo logo passe, né? Então, galera, né, resumidamente, esse processo de desencantamento pelo mundo vem com a modernidade. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa trouxeram uma maior racionalização para o homem. O homem passou a ser guiado pela razão, passou a acreditar na ciência e na tecnologia. Só que veio o século XX, vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, as tragédias, Hiroshima, Nagasaki, e o homem percebeu, caramba, a razão, a ciência, a tecnologia não levou a gente para progresso nenhum, pelo contrário, levou a gente em direção à barbárie. E aí as pessoas se abraçaram novamente à religião, num processo de reencantamento pelo mundo. Tudo bem até aí, galera? Perguntas, vamos lá.
Todo mundo entendeu essa ideia de desencantamento pelo mundo? Tá de boa? Ok. Professor, essa ideia de desencantamento pelo mundo, Uhum. ela é, digo, o contrário, isso que você falou de o homem estar voltando a esse processo de reencantamento pelo mundo, o Max Weber engloba isso Não. no método Boa, dele? Não, boa né? observação. Não engloba. Por quê? Porque o Max Weber não viveu esses horrores e essas transformações do pós-guerra. Então, ele estava vendo aquele mundo em transformação pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa. Bem, o Max Weber, né, ele vai morrer em 1917? 1917 ou 1920? Deixa eu ver se eu lembro aqui, galera. 1917 ou 1920? Max Weber... 1920. Tá? Ele vai morrer em 1920. E é bem verdade, é depois da Primeira Guerra Mundial, mas não deu tempo para ele captar tudo que estava acontecendo. Então ele não percebeu a mudança de posicionamento de pensamento das pessoas. E sem contar que, a partir da década de 50, 60, 70, 80 e 90, ocorre o boom das religiões evangélicas, principalmente da chamada teologia da prosperidade. E essas igrejas da teologia da prosperidade, das chamadas igrejas neopentecostais, elas conseguiram, sob a promessa de prosperidade econômica, com o discurso de livrar o indivíduo do Satanás, essas coisas assim, conseguiram muitos seguidores, conseguiram muitos adeptos. E automaticamente essas igrejas vendem um produto, aquilo que nós vamos estudar em uma aula que a gente vai ter sobre religiões, que é a mercantilização da fé, em que a fé se tornou uma mercadoria. Então, esse fenômeno é um fenômeno graças ao avanço da tecnologia de informação, como a TV, como o rádio. Por isso que muitas igrejas têm emissores de TV, têm rádios, emissores de rádio. Por isso que muitas igrejas, hoje, principalmente, estão online, né? Porque elas sabem que elas têm que se adaptar ao mundo e que, em frente a um momento de pandemia, ela pode oferecer respostas que talvez a ciência não consiga. E é interessante notar, é um fenômeno sociológico. Em meio à dor, ao sofrimento, em meio à fome e à miséria, as pessoas tendem a se apegar à religiosidade. Ao invés de abandonar a religiosidade, as pessoas tendem a abraçar a religiosidade. É só buscar no próprio Brasil. Vocês sabem qual é a região do Brasil mais cristã? A região do Brasil mais cristã, vocês sabem? Nordeste? Nordeste, perfeito. Em meio àquele ambiente de seca, de fome, de miséria, de pobreza, desemprego, as pessoas se abraçam à religião, se abraçam à fé com esperança. Esperança da salvação, da vida após a morte, de um conforto, esperança de que Deus traga algo melhor para a vida daquelas pessoas. E isso é algo muito interessante estudado pela sociologia, tá? E quanto mais, curiosamente, as pessoas vão se tornando mais ricas e poderosas, vamos pegar referências de estados muito ricos e poderosos, como países da Europa, por exemplo. Eles se distanciam da religiosidade. Países que são eminentemente ateístas, etc, etc, tá? Mas isso é um fenômeno social, claro, tá? Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Só tem duas no chat aí. Tá, tem aqui no chat? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Vem com o positivismo a ideia de desencantamento com o mundo, Sofia? Então, o positivismo de Auguste Comte previa que a humanidade caminharia naquela lei dos progressos, né? Lei dos três estados. Estado teológico, estado metafísico e estado positivo. Só que o Auguste Comte, ele não previu quando foi esse momento. Qual é a sacada, a malandragem do Max Weber? Ele pegou dois importantes acontecimentos, Revolução Industrial e Revolução Francesa, e falou, é daqui em diante, dessa chamada modernidade em diante, que eu tenho esse momento de desencantamento, de abandono das religiões, abandono das formas místicas e espirituais de explicar o mundo. Só que nem o Max Weber previa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, o Holocausto, ele não previu isso. E aí, consequentemente, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial vai ser um mundo que vai se reencantar pela religiosidade. Tá? E realmente, o positivismo deu sua contribuição, né?
o desencantamento vem por causa das revoluções? É isso mesmo, Guilherme. O desencantamento pelo mundo é um processo, é uma consequência dessas duas revoluções. A partir dessas duas revoluções, nós temos a modernidade. E junto com a modernidade, esse processo de desencantamento pelo mundo, em que o homem adota uma postura mais racional frente ao mundo. Tudo bem, Guilherme? Ok, galera? Perguntas? Vamos lá. Show. Então, continuando então, pessoal, deixa eu voltar aqui de novo, tá? E quando se fala nesse processo de maior racionalização do homem, de um processo de desencantamento pelo mundo, em que a razão se torna o fio condutor do homem, né? E a gente pode problematizar isso. Será que mesmo hoje, em pleno século XXI, nós somos seres racionais ou estamos muito atrelados à questão da espiritualidade? Então, nessa ideia desse mundo moderno, o Max Weber ele traz o conceito, que é o seu objeto de estudo, que é o conceito de ação social. Tá? Então, o que é, professor, a ação social segundo Max Weber? Tá? A ação social para Weber, né, resumidamente, todo o conjunto de ação, determinadas ações do indivíduo que são dotadas de algum sentido. Então, como conceito, a ação social é toda ação, toda conduta humana dotada de algum sentido. Então, é toda ação, conduta humana dotada de algum sentido. Ou seja, você faz o que faz, você age como age, pensa porque existe um sentido em sua ação social. E nesse exato momento existe um sentido para minha ação social de dar esta aula. O mesmo, para vocês estarem do outro lado da telinha assistindo essa aula, existe um sentido para vocês estarem aqui assistindo esta aula. Bem? Então, para Weber, a sociedade não seria formada por fatos sociais, mas sim por relações sociais, ações sociais dinâmicas, dotadas de um sentido em si. E eu e vocês fazemos o que fazemos, agimos como agimos, porque existe um sentido em nossas ações sociais. E é justamente por isso que ele concebe a noção de ação social como objeto de pesquisa sociológica. Então, quer entender uma sociedade? Quero. Então, é só estudar as ações sociais dos indivíduos, e não os fatos sociais. Vamos deixar essa ideia de fatos sociais de lado, modo de agir, pensar e sentir. Vamos estudar a ação. A ação social que é dotada de algum sentido. Se você entender as ações sociais do indivíduo, você vai entender a sociedade, segundo o Max Weber. E aí o Max Weber pontua, né, basicamente 4 tipos de ação social. Ele tipifica 4 tipos. A ação tradicional, que são aquelas ações que são determinadas por motivos, motivadas, na verdade, por costumes, por tradições, por hábitos, que são enraizados em uma determinada sociedade. Então, aquelas ações tradicionais são motivadas por costumes, hábitos e tradições, que muitas das vezes são passados de geração para geração, através, né, da cultura de um povo, ok? Professor, me dá um exemplo de uma ação social. A tourada, na região da Barcelona, na Espanha, a famosa tourada é algo tradicional, vem desde a Idade Média. Na verdade, a história remonta à Roma Antiga, mas na Idade Média ficou muito popularizado, e até hoje a tourada é algo perfeitamente normal. E é algo insano, porque você fica ali, né, o toureiro fica dilubriando o boi, cansando o animal, enfiando objetos pontiagudos no animal, ferindo o animal até a morte. É algo profundamente monstruoso, violento, mas é uma ação social que lota arquibancadas, que é apreciada por turistas do mundo todo. Essa ação de torturar um animal em uma tourada. Olha que coisa louca isso, né? Outra ação social tradicional, professor, ir à igreja. Ir à igreja é uma ação tradicional. É tradição na minha família, todo domingo de Páscoa estar na igreja, entende? É uma ação tradicional. Outra ação é a ação afetiva, que são aquelas ações movidas por sentimentos, por impulsos e emoções. São movidas por sentimentos, impulsos e emoções. Ok? Por exemplo, professor, se casar. Quando você se casa porque ama alguém.
que é apaixonado por alguém. Portanto, a ação de se casar é uma ação afetiva. Torcer para um time de futebol, você tem uma paixão por um time de futebol, ou seja, é uma ação afetiva. Numa briga de trânsito, em que você é guiado pelos seus impulsos, você é levado pelas suas emoções, você sai na porrada ali com alguém no trânsito. Aquela ação é uma ação afetiva. Então, não é só coisas positivas, não. Pode ser uma coisa negativa, como a violência, né? Então, a ação afetiva é aquela ação movida por sentimentos, por impulsos, por emoções, ok? A ação racional com relação a valores são aquelas ações que são movidas pelas pessoas por aquilo que eles acham que é o certo ou errado. Então, são as ações, são movidas por aquilo que as pessoas consideram um certo e errado. Por exemplo, quando você para em um trânsito, um sinal de trânsito, um sinal vermelho, você está obedecendo às leis de trânsito, tá? Quando você vai a uma igreja, por exemplo, vai orar, você vai porque você acredita naqueles valores, naquelas regras. Quando você escolhe um partido político, você escolhe porque a sua ação social de escolher aquele partido, de votar naquele partido, é porque você deposita sua confiança naquilo que eles acreditam, naquilo que aquele partido tem como regra, tem como valores, né? Então, são exemplos de ação tradicional com relação a valores. E a ação racional com relação a fins, que são aquelas ações tomadas com base em atingir algum resultado. Então, são as ações movidas com base em buscar atingir resultados. É o que vocês estão fazendo nesse exato momento, galera. Nesse exato momento, vocês estão estudando, e estudar é uma ação racional com relação a fins, porque vocês estão projetando um objetivo, que é ter sucesso no Enem e o ano que vem estar numa universidade. Amém? Amém, irmão. Então, galera, a ação de estudar é uma ação racional com relação a fins. Você faz o que faz, age como age, porque você está projetando o futuro. E é justamente assim que o Emile Durkheim se propõe a estudar a sociedade, através dos tipos de ação social. Ação social, que é toda conduta humana dotada de algum sentido. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? E aí, como é que você pode usar isso aqui numa redação, galera? Cai um tema de redação, como, por exemplo, gravidez na adolescência. Vamos pegar esse exemplo de gravidez da adolescência. A gravidez é uma ação social? É. Ela é afetiva? É afetiva quando existe amor e sentimento entre os casais, entre o marido e a mulher. Pode ser uma ação tradicional, porque a visão da família de que ter filhos é uma coisa tradicional, ter filhos é algo fundamental para a manutenção da família, é uma coisa tradicional, pode ser, ok? É uma ação racional com relação a fins, principalmente para aquelas pessoas que projetam o futuro do tipo, pensando, daqui a 2 anos nós vamos ter um filho, aí esse filho nós vamos educar nessa escola, você vai projetando a vida, você vai projetando o futuro. E pode ser uma ação racional com relação a valores também, porque ter filhos é o que você acredita como ser o correto dentro de uma sociedade. Então, às vezes, uma mesma ação social, ela pode ter várias tipologias. Isso é perfeitamente normal, tudo bem? Uma ação tradicional pode ser, ao mesmo tempo, uma ação afetiva, por exemplo, se casar. O casamento é uma tradição da Igreja Católica, ao mesmo tempo, a pessoa que se casa ama alguém que vai se casar. Por isso que o casamento pode ser tanto uma ação afetiva quanto uma ação tradicional, entende? Então, você pode usar esses tipos de ação social, como, por exemplo, a luta pelo meio ambiente. Uma pessoa que está defendendo o meio ambiente, está lutando pelo meio ambiente. Que tipo de ação é? O que vocês acham? Pode ser tanto racional quanto afetiva, depende. Acho que vai de pessoa para pessoa. Legal. Ou de movimento para movimento. Pode ser afetiva,
principalmente para aquela pessoa que tem um sentimento de amor pela natureza. Excelente observação. É, tipo daqueles dos panda, por exemplo. Isso. Aquele negócio do panda é muito ação afetiva. Muito 100%. mesmo. Verdade mesmo. E pode ser uma ação racional com relação a valores, que é o correto a se fazer, aquilo que você acredita que é o certo a se fazer, defender, proteger o meio ambiente. Ou também, por que não, racional com relação a fins, porque você está pensando no futuro. E talvez não do seu, mas dos seus filhos. Porque se você preservar o meio ambiente hoje, terá futuro para os filhos. Entende isso? Então, cai um tema de redação como meio ambiente, como luta pelo meio ambiente. Você pode qualificar, tipificar com os tipos de ação social. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Dúvidas? Não é E aquele difícil, seu né? curso lá, professor, como é que tá? Você falou? Então, eu tô esquematizando. Eu vou conversar com o Gicleiton, né? Eu estou querendo, na verdade, que volte presencial. Voltando, tudo se acalmando, presencial, eu quero fazer esse curso presencial. Então, eu estou esperando um pouquinho mais de tempo, tá? Porque são 2 meses de curso, eu posso deixar ele para os 2 meses antes do Enem, para ficar fresquinho o conteúdo na cabeça de vocês, entendeu? E aí a gente pode deixar para mais próximo do Enem. E quem sabe, se tudo der certo, a gente está em aula presencial, né? Mas a ideia está madura, pode ficar tranquilo, tá? Que vocês vão ser os primeiros a saberem. Beleza? Vamos lá, galera. Perguntas. Show? Por exemplo, a minha ação social de ser professor, de dar aula, é afetiva, porque eu amo fazer o que faço. Ela é uma ação relacionada a fins, porque eu estou projetando o meu futuro e também projeto, às vezes, o futuro dos meus alunos. Eu tenho esperança nos meus alunos. E é uma ação racional com relação a valores. Por quê? Porque ela é movida por aquilo que eu acredito. Eu acredito demais no poder transformador da educação. Agora, ela não é tradicional. Por que não é tradicional? Porque ninguém na minha família era professor. Agora, se eu viesse de uma família de professores, aí ela também seria uma ação tradicional. Aí o que o Mutukami, ele pontua? Que quanto mais tipologias de ações sociais coexistem em uma mesma ação, significa que essa ação social tem muito sentido. Ela tem muito forte. Ela tem muito valor para aquela pessoa que pratica aquela ação social. Então, quanto mais tipos se encaixarem a uma mesma ação social, mais importante é aquela ação social para aquele indivíduo. Tudo bem, galera? Beleza? Show de bola. Então, na próxima aula, a gente continua daqui e aí a gente vai falar do tipo ideal, das formas de dominação e da ética protestante e espírito do capitalismo. Aí a gente vai voltar para a filosofia para começar a estudar Sócrates, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Sucesso, foco, sangue no olho aí, dedicação sempre, que o sucesso vai ser um mero detalhe, tá? Tchau, galera. Um abraço para vocês, tá?